Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez, irmãos, para o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Vamos ler agora no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Eu convido você, como sempre, de costume, se você é novo aqui, talvez você não sabe, mas eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar esse estudo. Se não for possível você acompanhar esse estudo com a Bíblia, mas você acompanha, então, nós vamos fazer um estudo aqui minucioso do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, que nos diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Até quando lamentarás por Saul, tendo-o rejeitado para não reinar sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque eu me provi de um rei dentre os seus filhos. Aqui a gente observa que é uma lição, né? É uma lição. Como eu falo para vocês, gente, a Bíblia toda é uma lição. Deus está falando conosco a todo momento. Então, aqui a gente observa que Deus, ele questiona Samuel. Por que ele questiona Samuel? Porque ele pergunta para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar me questionando sobre Saul? Saul me desobedeceu, Saul não foi um homem honesto comigo. Por que você não enche o teu vaso de azeite? Às vezes a gente fica orando a Deus por uma certa pessoa, a gente fica com o coração preocupado com um certo tipo de pessoa, sendo que aquela pessoa Deus já abandonou há muito tempo. Porque Deus fez tanto para aquela pessoa e aquela pessoa não soube agradecer. É um conselho que Deus está nos dando. Então, quando Deus, principalmente aqui, a gente observa que Samuel já conhecia todo o trajetório de Saul, do rei Saul. Samuel estava ciente do que estava acontecendo. E Deus chama a atenção de Samuel. Para de me perturbar, para de perturbar sua mente, para de me perturbar também sobre Saul. Talvez Samuel ficou muito sentido, de Saul ter perdido, Talvez ele gostava, ele tinha, um carinho, por Samuel. Então, aqui Deus, ele adverte Samuel: enche, Samuel, o teu vaso de azeite. Muitas das vezes a gente fica questionando certas coisas. Nós temos que tocar a vida para frente, a vida nossa tem que andar pela frente. Nós não podemos ficar parado, questionando Deus por algo. Sempre nós temos que agradecer a Deus por que Ele fez, Eu digo assim, eu estou até falando, vou passar esse conselho para você, mãe, para você que tem um filho desobediente, que está fora dos caminhos de Deus e está passando por esse momento difícil também. Às vezes você fica orando para Deus trazer o seu filho, cobrando algo de Deus, Então, quando você entrega na mão de Deus algo, deixa na mão de Deus, não fica perturbando Deus com isso. Por quê? Porque Deus está, como diz o outro, Deus amassa o barro no tempo certo, Ele vai vir. Então, Deus ouviu a tua oração. Só que, olha só, o que eu vou falar aqui, gente, é uma coisa muito séria. Talvez você está orando tanto para Deus trazer o teu filho, tirar os teus filhos das drogas, mas você não está dando exemplo para ele. Talvez você mesma não está com o vaso cheio de azeite. Talvez você está precisando mais da proteção de Deus do que o teu próprio filho. Aí você vai mas dizer: como assim, pastora? Eu estou precisando mais. Sim, talvez você que está precisando de mais azeite. Porque o teu filho já está lá, Está entregue, você já entregou na mão de Deus, não já? Já, então deixa Deus agir. No tempo certo, Deus vai fazer o milagre, vai fazer a transformação na vida da pessoa. Mas você, pessoalmente, necessita de estar sempre alimentado, sempre,
se fortalecendo na palavra de Deus, porque senão você também, né, pode estar em tentação. Então nós temos que ter muito cuidado. Aqui é um conselho, né? A gente observa aqui, a gente pega essa fala de Deus para Samuel, vamos pegar para nós. Até quando nós vamos ficar, né, pedindo a Deus por alguém, sendo que o nosso vaso não está cheio de azeite? O nosso vaso, a lamparina está se apagando. Olha só aqui, por isso que eu falo para vocês, irmãos, é tão maravilhoso a gente fazer um estudo minucioso da palavra de Deus, que a gente vai aprendendo. Você ora tanto por alguém, mas o seu vaso, o azeite está acabando. Então nós temos que, né, estar em observação dessas coisas. Vamos nos encher, né, o nosso vaso de azeite e vamos entregar tudo na mão de Deus. Aí, e Samuel disse: como irei? Saul o ouvirá e me matará. Mas o Senhor disse: toma contigo uma bezerra e dize: vim para fazer sacrifício ao Senhor. E convida Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que deves fazer. E ungirás para mim quem eu te mostrar. E Samuel fez o que dissera o Senhor e foi a Belém. Com tremor, os anciões da cidade foram ao seu encontro e disseram: tu vens em paz? E ele respondeu: em paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando eles entraram, ele viu Eliabe e disse: eis que seu ungido está perante o Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não olhes para o aspecto, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu desprezei. Não é assim que eu vejo o homem, porque o homem olha para o que está diante dos olhos. O Senhor, porém, olha dentro do coração. Então, é engraçado que Samuel, ele teve uma lição. Tô com uma coceirinha no meu nariz. A gente observou que quando Samuel, quem está fazendo esse estudo aqui comigo, ele entende o que eu estou falando agora. Quando Samuel foi ungir Saul, Samuel observou que Saul era um homem alto, bonito, né? E que Deus ungiu Saul. Talvez Saul pensou assim: Deus ungiu Saul por ele ser belo, alto, bonito. Aí aqui a gente observa que parece que Samuel estava nessa mesma linha de pensamento, né? Deus vai ungir de novo um novo rei e esse homem vai ser o quê? Um homem belo, bonito. Então, quando ele viu esse rapaz, né? Que aqui fala, olha só. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui para vocês. Quando ele viu Eliabe, né? Que é o nome do rapaz, que o rapaz era bonito e alto, ele pensou: é esse daqui que eu vou ungir como, né? Que Deus vai querer como rei. Porque ele olhou, né? Esse daqui é meio parecido com Salomão, talvez esse daqui que Deus vai, né? Só que Deus fala no pensamento dele: não é esse que eu vou ungir. Não é esse que eu quero. Aí Deus fala para ele: Deus, ele não olha para o aspecto exterior, ele olha para o interior. Aí ele fala: então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Saul. Mas este disse: o Senhor também não escolheu este. E Jessé fez passar a Samá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim, Jessé fez passar os 7 de seus filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Aqui ele já aprendeu, né? Aqui Deus já falou para ele: eu não olho pela aparência. Então eu acho que os outros tudo bonito, né? Não é esse não, não é esse não, não é esse não, não é esse não. Agora eu aprendi.
E Samuel disse a Jessé: estes são todos os rapazes? E este disse: falta ainda o menor, que agora está apacentando as ovelhas. E Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos até que ele venha aqui. E ele mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de bom aspecto. Então o Senhor disse: levanta-te, unge-o, porque é este o menino. Aí a gente observa que Davi, ele era bonito também. Não era feio, não. Mas ele era mais baixinho, mas tinha um aspecto mediano. E Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau enviado pelo Senhor o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram: eis que um espírito mau mandado por Deus te atormenta. Dize, portanto, Senhor nosso, a teu servo, que busque um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vos atacar, ele tocará com sua mão, então te sentirás bem. Aqui a gente observa que Samuel ungiu Davi, mas Davi não foi. Deus ainda não tinha, né, consagrado Davi para ser rei. Ele só ungiu. Então Davi, o que esse homem vem cá, me unge, para quê? Nem Davi estava entendendo aquilo. Pô, esse sacerdote sai de lá não sei de onde, vem cá me unge. Me unge para quê? Porque ninguém ficou sabendo, porque foi um mistério, né? Ninguém ficou sabendo. Então Davi continuou no campo lá, cuidando das ovelhas do pai dele, né? E aqui, vamos continuar. E Saul disse aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-me. Então um dos filhos respondeu e disse: eis que eu vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, um homem de guerra, prudente em palavras e de belo aspecto. O Senhor está com ele. E Saul enviou a Jessé e mandou dizer: envia-me Davi, teu filho, o que estás com as ovelhas. Agora, o rei, porque aqui ainda Saul era rei, Saul manda chamar Davi, né? Que sabe tocar. Só que, quando eles foram chamar Davi para a presença do rei, não disseram para Davi que ele ia ser um rei, mas simplesmente chamaram ele para tocar quando o rei tivesse, né, nervoso, quando o rei tivesse apavorado, com espírito maligno. Então, eles chamaram Davi para isso. Então, até então, Davi não sabia, né, o que estava acontecendo. Porque Deus não disse nada para Davi, que ele ia tornar um rei. Talvez se Deus dissesse, Davi ia se, né, engrandecer, ia se, né, apoderar. Agora eu já fui ungido, sai daí, que agora o lugar é meu. Né? Poderia haver um contrito entre eles, uma guerra entre eles. Mas Deus foi sábio, simplesmente foi lá e ungiu, já vai preparando o terreiro, né? Deus já foi preparando. É como se fosse assim, você fosse receber uma pessoa ilustre na sua casa, você já ia preparando, né? Ó, eu tenho que comprar isso, eu tenho que pintar a casa, eu tenho que fazer isso. Então Deus já estava preparando Davi para se tornar um rei. Aí vamos continuar. E Saul enviou, né, mensageiros até Jessé e pediu que ele enviasse Davi a ele. Então Jessé tomou um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou isto a Saul pela mão de Davi, seu filho. E Davi veio a Saul, que agradou muito dele e o fez seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: eu te peço que Davi fique comigo, porque ele me agrada. Aqui a gente observa que Deus, o espírito de Davi, de Saul, ele começa a ter um gosto pelo espírito de Davi. Aqui eles começam, né, como que Deus, né, ele prepara. Ninguém sabia, nem o próprio Saul sabia que Davi era rei. Que Deus ia, né, fazer Davi um rei.
Nem Saul aqui sabia, porque se Saul soubesse, Saul não iria, né, chamar Davi para morar lá no palácio com ele, muito menos, né, ser escuteiro dele. Não ia, né? Claro que não. Que ninguém vai, né, entregar de bandeja assim um reinado. Então, Davi foi, morou com o rei Saul, aprendeu, né, todo aqueles aparatos de como se tornar um rei. Ele aprendeu tudo, porque ele morou lá com Saul. E olha só, e quando um espírito da parte de Deus atacava Saul, Davi tocava a harpa. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Então Deus, como que Deus age, né, na vida das pessoas? Deus já mandava um espírito maligno para Saul para que ele começasse a gostar de Davi. E ele gostando de Davi, ele ia passar ele ia ter uma intimidade com Davi, então ele ia comentar assuntos, né, mais íntimos para Davi. E isso aconteceu. Saul, e nisso, Davi estava inocente até então. Porque Davi, ele não estava lá como rei, ele não estava lá como um espião. Olha, eu sou um espião, Deus vai... Não, e nem Samuel contou para Davi que Deus ia fazer dele um rei. Então, eu creio que Samuel só observava de longe todas essas coisas, né? Porque até o próprio Samuel também, ele não tinha certeza que Davi seria o rei. Quando Deus mandou ungir Davi, o próprio Samuel não sabia por que estava ungindo Davi. Ele simplesmente ungiu, porque Deus mandou. Deus escolheu ele para ser ungido. Tudo isso, né, a gente observa que Deus, ele, desde o ventre, né, da mãe, a gente já é escolhido por Deus. Então, a gente observa que Davi, ele foi um escolhido, né? Eu creio que foi desde o ventre da mãe dele que ele já foi escolhido. Quantas crianças, Samuel também, desde o ventre também, ele foi escolhido. Então, ele já foi uma pessoa. Quando a Bíblia fala dos escolhidos, né? Então, tem pessoas que já nascem escolhido por Deus para fazer determinada coisa, né? Tem pessoas que não. É como o próprio Jesus falou, né? Que uns já nascem, né? Outros não. Outros vão adquirindo isso com o tempo. Uns já nascem dentro do evangelho. Outros vão ser um evangélico, depois conhecer Deus, filho de Deus, vamos dizer assim. Um já nasce filho de Deus, os outros vão ser filhos de Deus pelo tempo, né? Que Deus vai chamar ele. Mais tarde Deus chama. Então isso é maravilhoso, né? Isso a gente observa que todos temos, né, esse encontro com Deus. Desde o nascimento ou depois, mas todos vamos ter esse encontro com Deus. Termino por aqui esse capítulo 16 do livro de 1 Samuel. E se você gostou desse estudo, você compartilha, se inscreva no canal e vamos fazer esse canal crescer para que outras pessoas também venham, né, ter essa ajuda espiritual, né, que nos engrandece a andar na presença de Deus, a entender, né, a compreender as coisas de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.